Então, a partir de agora a gente está gravando. Então, ó, semana passada a gente estudou o capítulo 5, que tem como título Reunião de Preparo, né? E nós vimos os evangelizadores se preparando antes da evangelização e como que a equipe do plano espiritual auxilia nesse momento os evangelizadores que estão se preparando. E depois nós vimos o capítulo Aportando a Evangelização, que falou principalmente sobre uma família que chegou ali, né, para ser evangelizada, para a criança ser evangelizada, e como que ela foi auxiliada, a família, né, foi auxiliada pela equipe do plano espiritual, inclusive com a implementação do evangelho no lar deles, né? A gente viu essa importância da inclusão da família na evangelização, da importância de auxiliar as famílias a introduzir o evangelho no lar. Mais ou menos foi isso que a gente viu. E hoje a gente vai começar esse capítulo, ó, 7. Vamos lá começar a leitura dele. Todos os participantes da tarefa estavam agora reunidos para o início das atividades. Após singela prece coletiva proferida por um dos irmãos encarnados, acompanhada e inspirada por um de nossos servidores espirituais, começou a atuação mais ostensiva de acompanhamento do trabalho. Novamente, em nosso plano, a ação corria de maneira ordenada e equilibrada, mas da parte dos encarnados, de modo geral, era insegura e vacilante. Aninha e eu acompanhamos a turma na qual crianças de 5 e 6 anos se reuniam com suas evangelizadores. Durante a prece dos evangelizandos em suas salas, uma equipe espiritual discreta se empenhava de uma espécie de passe coletivo, dispersivo e calmante. A irmã encarnada que dirigia a aula, devidamente inspirada, recitava uma oração e pedia que as crianças a repetissem. Na turminha, eu fazia isso na minha turminha de 2, 3, 4 anos. Incentivava as crianças a, pelo menos, prestarem atenção na hora da prece e fazia sempre uma prece bem simples, né, para que eles pudessem compreender. E aqueles que já entendiam e os pais que estavam junto, eu pedia para acompanhar. E um tempo depois, uma mãe mandou uma mensagem para mim no WhatsApp falando que a filha estava na reunião da família. Olha que legal, olha como as coisas. Ah, a Gabi está entrando. Como que às vezes a gente pensa que a criança não está absorvendo a informação, né? Ou o aprendizado, e ela está sim ali absorvendo perfeitamente. A mãe me mandou uma mensagem falando que a menina, né, a filha dela, no jantar de domingo na casa da família, eles foram fazer uma prece na hora do almoço e ela pediu para fazer a prece. Ela tinha uns 4 aninhos. Oh, oh, Pediu gracinha. para fazer a prece e ela repetiu exatamente a prece que eu repetia com eles em sala de aula. Nesse dia eu fiquei tão feliz, mas tão É feliz, emocionante, né? É muito. E eu fiquei uma pensando, confirmação, né, que está no caminho certo, né, que está funcionando, né? uma confirmação, como que às vezes a gente pensa que fica na dúvida até, né? Será que que eles estão absorvendo, mas absorvem iguais umas esponjinhas, viu? E aí falou aqui da Eu- prece e pedia para repetir a prece. É, e era exatamente assim que eu fazia com eles, e funcionou. Meu filho também por volta dessa idade também, acho que era 4 anos, na escola, na escolinha. A professora ensinou também, ela era evangélica, né? Ela é, na verdade, evangélica, e ela ensinou a prece para eles e até hoje eles rezam isso e ensinou para minha filha. É bem fácilzinho, eu acho tão bonitinho. Ela fala assim:
Papai do céu, muito obrigado pela minha vida, pela minha família, abençoa todo mundo e me livra de todo mal, me ajude a crescer e ser uma pessoa legal. Em nome de Ah, Jesus, amém. que Poxa, é gracinha. completa, né? É uma prece completa, que agradece, né? É, Pede proteção e ainda termina em nome de Jesus. Ele aprendeu isso e foi. Uma vez eu encontrei com ela e falei, é linda essa prece que você ensinou. É bacana isso, né? muito legal, muito legal. Já é uma ideia que vai construindo ali, né? Muito Sim, legal. sim, sim. A Gabi tá aí. Oi, Gabi. Tá conseguindo ouvir? Se não estiver podendo falar por causa do baby, não tem problema, não. Vamos lá. Cantou com elas uma conhecida canção sobre a imortalidade da alma e outra sobre o livre-arbítrio, que era o tema do dia. Outra coisa que eu fazia também era eu tinha, porque assim, criança de uma determinada, toda criança, né? Mas quanto mais novinha, isso é mais necessário ainda. Você ter uma rotina muito bem delimitada, né? Então, a prece de bom dia, né? Se for de manhã, primeiro a prece de bom dia, depois, primeiro a canção de bom dia, a Gabi saiu, acho que não estava conseguindo, não. A canção de bom dia, depois a prece, depois é, uma historinha, depois não sei o quê. Então, esse início, né, se você mantiver uma rotina, isso facilita demais para a criança entender que o momento que iniciou, quando você começa a fazer a prece, a cantar a musiquinha, vai começar a aula, depois vai ter a prece, porque a criança ela lida muito bem com rotina, né? Até dentro de casa, né? Sim, sim, sim. Quando você tem uma rotina, a criança é, Precisa, né? Precisa, uma organização, né? precisa, né? Responde de uma forma muito melhor do que você fizer tudo bagunçado, né? Aleatória. É. Cada dia é uma coisa num horário, numa ordem, né? Num dia você primeiro janta, depois toma banho. No outro você toma banho, depois janta. A criança fica meio perdida. Quando tem aquela rotina, né? Ela já vai, até o próprio organismo da criança já vai se acostumando. Então, Sim, eu sim. fazia isso na minha turma e funcionava que era uma beleza. E as crianças também se sentem mais seguras, né? Porque É, elas sabem que ela exatamente o que vai acontecer, fica mais então confortável, né? elas se sentem mais confortáveis. Então aqui ela está falando, ó, que fez a prece, depois cantou a música, né? E aqui, e outra coisa que eu fazia, eu cantava as músicas sempre as mesmas até as crianças se familiarizarem com elas e até aprenderem. Depois eu trocava. Quando ela já aprendia, já tinha aprendido aquela, eu ia acrescentando mais uma. Sim. Porque se você sempre ficar mudando, a criança vai ter dificuldade de aprender a música, né? E se for com mãe, também tem Então, dificuldade. Mas quando a gente então, for falar das aulinhas lá, eu falo sobre essas questões. é, É, esse, Nesse deixa eu ver. momento, os servidores que se incumbiram do passe coletivo, percebemos que a música se encaixara com tais vibrações da prece, produzindo na atmosfera espiritual um efeito muito suave de luzes e cores que parecia tomar toda conta de toda a sala, parecia tomar toda a sala. É a ambientação, né? É como funciona a ambientação na palestra. Quando a gente canta música, quando a gente faz a prece, isso é tudo um preparo para a ambientação, né? Para todo mundo entrar ali no mesmo ritmo, na mesma vibração de pensamentos. Então, é o preparo do ambiente também. O que é isso? Perguntou Aninha discretamente. São as vibrações da música que têm o objetivo sublime aliadas à vibração da prece coletiva. Aí ela, nossa, as crianças percebem? Aí ele responde: cada uma sentirá conforme a própria condição. O aproveitamento é emocional e psíquico. Então, cada criança, e aí a gente traduz cada espírito que ali está,
vai perceber essas vibrações de acordo com a sua condição, né? Tem espíritos que já estão mais sensíveis para a percepção, tem outros que ainda estão mais endurecidos, não vão perceber tanto, né? Isso vai de acordo com cada um. É muito interessante e bonito, falou a Aninha. E aí ele falou assim: normalmente estamos muito desapercebidos dos efeitos da arte que eleva. Talvez a música e a poesia sejam as artes menos compreendidas no campo da evangelização. Temos pouco conhecimento dos benefícios do ritmo harmonioso na conjunção vibratória de uma coletividade. De fato, a gente tem pouquíssimo conhecimento de como a arte, de uma forma geral, influencia na sensibilização dos espíritos, né? Dos espíritos em estado infantil, assim, no corpo encarnado infantil, mais ainda. Mexe demais com ele. As crianças são sensíveis demais à música, à arte visual, né? A arte com as mãos, né? Elas E são. desperta o lúdico, né? A imaginação, né? Envolve toda essa magia. É uma magia, né? É, que como as crianças ainda estão, né, muito no estado infantil, esse espírito ainda não está completamente desligado do mundo espiritual do qual ele recentemente veio, a arte toca melhor, né, e sensibiliza melhor. A música, Sim. então, Nossa Senhora, a música tem É a vibração, né? É uma alta vibração, né? uma alta vibração. É, no centro que eu frequentava, não esse que eu fazia evangelização. Esse que eu fazia evangelização, ele era um núcleo dentro de uma comunidade de um centro maior. Esse centro maior que eu frequentava, ele tinha um coral e Ah, adoro. tinha uma senhora que era Angelina e uma outra, conhecia uma delas, que tocava o órgão e o coral cantava. Que lindo. Várias vezes a espiritualidade falava que como que esse coral ajudava na preparação desse ambiente para muitos tratamentos de cura que aconteciam ali. Imagino, né? Tem uma profundidade, né? Vai muito além, né? Muito. Eu mesma, quando comecei a frequentar, eu comecei a frequentar nessa casa. E nas primeiras vezes que eu entrei lá para a palestra, quando eu comecei a sentir a música, eu me arrepiava, me emocionava, eu chorava. É Várias, assim, emocionante. um turbilhão de emoções que a música me fazia ter naquelas primeiras palestras Ah, que eu eu assisti adoro. ali, Eu né? adoro, já fiz aula de teatro, já fiz coral, sempre tive envolvida com essas coisas que eu adoro, poesia. Eu fazia teatro até engravidar da minha filha. Eu fazia com as crianças. Ah, que legal! Eu era a única véia da turma, os já era tudo pequenininho, mas eu adorava, sabe, a energia, né, das crianças. E era muito, muito bacana. Agora tá tudo grande, me encontra na rua, me chamando de tia, tudo grande já, era tudo pequenininho. E é fantástico. E a minha filha é no mesmo caminho, no Legal. mesmo caminho. Ela adora também. Adora cantar, fazer passinho. Ontem mesmo estava com a minha sobrinha aqui. Elas são muito teatrais, sabe? Mas assim, a minha família, meu irmão é professor de dança, faz dança de salão, Ah, que tudo. Então, legal! assim, ele tem uma escola de dança, bolero, zouk, vários ritmos, né? E aí a gente gosta muito, sabe? Eu também, quando eu participava da igreja, eu participava dos grupos, tinha até um grupo Evangelizarte, que a gente fazia as apresentações teatrais, músicas, né? Dramatizava músicas. Então, assim, sempre tive envolvida, eu acho, né, fantástico, que tira a gente um pouco dessa da leitura, assim, é legal, mas nem todo mundo se prende, né? Só a uma leitura. Então, uma evangelização dramatizada chama mais a nossa atenção, né? Com certeza. Conecta.
muito demais. Por isso que a evangelização de espíritos estimula muito você evangelizar através da arte, da natureza também, né? E é leve também, né? É leve, né? Eu fico assistindo aqui, às vezes passa aqueles Amigos da Luz, né? Tem os Amigos da Luz, tem que Ah, faz umas comédias, os stand-up, é engraçado, né? Então muito, fica leve, né? Eles abordam os temas que a gente estuda, mas de uma maneira leve, cômica, então fica bacana, né? muito legal. Ó, a Aninha falou assim, ó, nunca pensei que era assim que a música vibrava na sala. Se soubesse, sem dúvida, cantaria um pouco mais. Ela falando hoje que se ela soubesse, ela cantava até mais. A evangelizadora, nesse instante, começava interessante diálogo com as crianças, usando materiais simples, como algumas sementes e desenhos de árvores para tratar a liberdade do plantio e da colheita consequente, fazendo alusão ao livre-arbítrio e à lei de causa e efeito, que era o tema da aula, né? Uhum. Enquanto falava, eram projetadas no painel imagens elaboradas como um filme de ideias que iam se conectando ao longo da exposição. Então, aquele painel luminoso que a gente viu, deixa eu ver qual foi o capítulo. Ah, 3 a 4, né? Acho é, que foi no 4, ó, painel é 4. iluminado. Aquele painel iluminado que a gente viu lá, que a equipe do plano espiritual projetava na sala, e que a Aninha falou que se assemelhava ao painel que era usado nas mesas mediúnicas, olha como que eles trabalhavam esse painel. À medida que a evangelizadora ia fazendo o diálogo da sua aula, eles iam projetando nesse painel imagens que tinham a ver com o que ela estava falando. Só que é importante a gente lembrar que isso só foi possível porque essa evangelizadora preparou a aula com antecedência. Então, teve toda uma organização ali em conjunto. Mesmo que ela não percebeu isso, ela preparou em conjunto com a equipe do plano espiritual. Né? Ela sendo intuída e eles intuindo ela e preparando esse material. Enquanto falava, era projetada no painel. Ah, tá. Essas imagens, senhor Lúcio, estão sendo produzidas principalmente pelo evangelizador, aí ela ficou na dúvida, quem que está produzindo essas imagens? E aí ele falou, exatamente, ele, o evangelizador, né, desempenha o papel de roteirista do filme, cabendo-lhe o entrelaçamento das ideias que são expostas. Entretanto, e mais uma vez, a qualidade da tarefa está na dependência do preparo do evangelizador, concluiu Aninha. E aí ele responde: sim, vê como é primordial que ele se prepare com muito estudo e dedicação. A evangelizadora iniciou então uma brincadeira com as crianças, utilizando figuras que ela cuidadosamente selecionou e recortou de revistas, representando algumas atitudes e suas possíveis consequências. As crianças deveriam relacioná-las e colá-las em papel mais resistente. Então, depois que ela falou ali, contou, né, o contexto da aulinha, mostrou as gravuras, ela passou para a atividade prática com as crianças e tudo isso ela trouxe já previamente preparado, né? As gravuras, tudo que ela ia precisar usar. As crianças deveriam relacioná-las e colá-las em papel mais resistente. Me lembrei agora de uma atividade engraçada. Eu estou lembrando da atividade aqui que eu fiz. Eu estou pensando aqui, será que eu fiz essa atividade depois que eu li isso aqui no livro ou eu fiz antes? Fiquei na dúvida aqui, que eu estou lembrando dessa atividade que eu fiz na sala, mas eu não. Tá fechado seu áudio, Leire. Abre aí. Foi intuída. Não, menino, eu tô lembrando aqui, mas fiquei na dúvida. Eu fiz uma atividade, peguei um cartaz e separei bons comportamentos e comportamentos que eu não quero. Aí eu levei esse cartaz
puro, né, para a sala e levei várias revistas. E aí pedi para as crianças, para assim, ó, mostrei, tá vendo essa gravura aqui? O que que eles estão fazendo aqui? Aí eles falaram assim: ah, a mãe está brincando com o filho. E vocês acham que isso aqui é um comportamento legal, que a mãe tem que fazer com o filho, e o filho tem que fazer com a mãe? Aí eles falaram: sim. Então vocês vão recortar e vão colar aqui, ó. Eu quero esse comportamento, é um comportamento bom, eu quero para mim. Expliquei e dei para eles fazerem. Depois ficou um painel tão legal, tô lembrando disso aqui agora. Eu fiquei na curiosidade aqui, será que eu fiz intuída por isso aqui? Já tinha lido o livro ou não? E essa é uma proposta legal que você constrói com eles. Você não leva a atividade pronta, né? Isso, Para só para eles copiarem ou responderem, né? Você construiu com eles, né? isso. É o que eles abordaram muito lá no encontro dos evangelizadores, essa necessidade de construir junto com os evangelizandos essa. É. Isso é muito importante, porque se você faz aquela aulinha da criança só ficar sentada, escutando você falar, escutando você ler história, primeiro que a criança, qualquer um, né? A gente não consegue ficar muito tempo, ainda mais hoje na era Não digital, prende, como né? diz o meu Não marido, envolve, né? na era do dedinho que você faz assim e passa rápido, né? E que é tudo rápido, as Sim, crianças não conseguem muito ficar paradas. Então, você precisa motivar elas a trabalharem, a fazerem alguma coisa, a botar a mão na massa, na linguagem popular, né? Elas têm que botar, em algum momento da aula, elas têm que botar a mão na massa, ou cortar, ou teatralizar, ou fazer qualquer coisa. Porque se elas ficarem só de espectadores, não vai funcionar, né? tem que ser dinâmica, né? Tem que ter a parte da dinâmica. Lógico, tem que ter a parte que você vai falar algum conteúdo, até para situar elas ali. Teve aula, às vezes, dependendo do tamanho das crianças, que eu fazia o contrário até. Eu começava com a parte prática e depois é que eu vinha esclarecendo para as crianças. Por exemplo, a aula que eu levo as crianças para plantar sementes, né? A aula que eu levo a regar, a aula que eu levo as crianças para fazer isso, que é uma aula maravilhosa, que eu adoro, eu começo na parte prática, de pegar, separar as vasilhas, botar o nome, ver as sementes, entregar a terra. Agora vamos plantar e tal e tal. Depois que a gente termina, que está plantadinho tudo, é que eu vou começar a falar sobre a natureza, sobre a água, sobre a semente, sobre isso tudo. Então, tem aula até que eu inverto. Teve uma aula que um companheiro meu fez que foi muito bacana. Aí já foi para uma turma de maiorzinhos, né? Ele pegou duas malas e numa mala ele pegou pedras e escreveu nas pedras, colou papel, escreveu num papel e colou nas pedras. Sentimentos muito pesados, raiva, vingança, traição. Pegou esses sentimentos pesados, colocou na pedra e botou as pedras dentro de uma mala. Na outra mala, ele pegou só o papel, sem pedra, e escreveu sentimentos leves, perdão, amor. E aí ele colocou a mala no chão e falou: ó, vocês não podem abrir a mala, mas cada um de vocês vai levantar, vai pegar uma mala e vai ter que levantar a mala na mão, não pode arrastar, pegar ela daqui desse ponto da sala e botar ela lá. Aí depois vai pegar a mala que está aqui e vai trazer para cá. Então, obrigatoriamente, os jovens pegaram as duas malas, uma que estava super pesada, mas sem saber o que estava dentro, e carregaram de um ponto da sala para o outro. E também pegaram a leve e carregaram de um ponto para o outro. E as malas tinham cores diferentes. Aí, depois que todo mundo pegou em todas as malas, ele sentou todo mundo e perguntou: se vocês tivessem que carregar para o resto da vida de vocês uma dessas malas, qual mala vocês escolheriam carregar? Aí todo mundo, lógico que é a mais leve, né? Vou ficar carregando essa mala pesada, tá? Aquela brincadeira e tal.
depois que ele deixava eles brincarem, fazia brincadeira também, aí ele falou: então tá, então todo mundo escolheu a mala mais leve, né? Porque é lógico. Então vamos abrir agora as malas e vamos ver o que vocês escolheram. Aí depois que ele abria a mala e que eles viam que tinha dentro, aí ele ia falando sobre os sentimentos de perdão, de amor, né? Eu achei maravilhosa e eles adoram essa aula, né? Porque esse negócio de pega a mala, carrega para cá, carrega para lá, Sim, é sim. tanta brincadeira que eles fazem que fica uma coisa leve e marcante, né? Foi muito legal. Vamos lá pro texto. Eu fico lembrando das coisas e fico falando. Vai falando que eu já estou pegando as ideias aí. Vai precisar no futuro. Vamos anotando. A evangelizadora iniciou então uma brincadeira com as crianças utilizadas, que a gente já leu. Senhor Lúcio, como se processará em crianças tão pequenas a fixação do tema? Enquanto na Terra sempre tive dificuldade de compreender os mecanismos dessa fixação na prática, apesar de jamais duvidar da sua eficiência. Foi o que eu falei antes. Às vezes a gente fica com dúvida se a criança está absorvendo aquilo que a gente está passando ou não, né? E aí, olha a resposta dele. O conteúdo moral da aula será fixado de maneira indestrutível nos arquivos psíquicos do espírito. Então, a coisa ela funciona tanto ali na hora, né, na cognição que aquele espírito já pode ter, como de uma forma psíquica no próprio espírito. Para isso, existem um grande trabalho dos servidores do nosso plano e o esforço íntimo do próprio espírito, aliados à boa vontade do evangelizador. Pode ser que o aproveitamento prático desse conteúdo não possa ser medido ainda, porém, torna-se tesouro do céu invariavelmente. Na maioria das vezes, não conseguimos mensurar a revolução íntima que um ensino moral processa em uma individualidade. Às vezes, é um processo tão intrínseco que se torna conflito para o espírito que o absorve. Já observei casos em que o evangelho de Jesus, administrado em forma de evangelização para certo indivíduo, parecia causar dor física devido aos conflitos da própria criatura. Então, Caramba. o espírito tem esse processo, né, esse processo íntimo de registro que a gente às vezes não consegue perceber, até em nós mesmos adultos. Eu, há uns anos atrás, já adulta, né, do nada, entre aspas, comecei a desenvolver uma síndrome do pânico. E já era espírita, já trabalhava na casa espírita, já era evangelizadora, né? Mas do nada comecei a desenvolver uma síndrome do pânico de agulha, de tirar sangue ou de, por exemplo, estava com uma dor no estômago muito forte, tive que ir para emergência, aí entra no soro, né, para tomar medicação, e aquilo começou a me causar um pânico muito grande que eu perdia o controle daquilo, não conseguia. Aí eu parei, né, falei assim, gente, o que está acontecendo? Aí eu fui fazer um atendimento fraterno na casa espírita. E isso é muito importante. Às vezes, nós, trabalhadores de casa espírita, a gente acha que a gente não precisa de, às vezes, de um atendimento fraterno, de um acolhimento. A gente acha que a gente não precisa. Mas todos nós que estamos aqui, a gente precisa sim. A gente não pode Eu, ter vergonha ou ter qualquer, né, coisa que nos impeça de pedir o auxílio, né? eu acho que não é nem só isso, eu acho que a gente não se olha, né? Pois é, Né? também tem Fica isso. tão, fica tão envolvida no outro, né? No serviço, que esquece de se acolher também, né? E fazer essa manutenção, né? É uma manutenção, Também, né? Neide, muito importante.
Eu vi uma vez o Haroldo Dutra Dias, né? Fazendo uma palestra para evangelizadores lá no C, que ele falou que eles estavam fazendo um trabalho de pesquisa para trabalhar a questão do suicídio. E aí eles começaram a fazer questionário, eu não sei exatamente como foi que ele falou. Eu sei que no final das contas eles descobriram que na casa espírita tinham muitos espíritas com pensamento suicida, trabalhadores da casa espírita. Olha só, tá vendo? E aí eles mudaram completamente o foco do que eles estavam fazendo. Porque o que eles estavam fazendo voltado para os assistidos da casa, para as pessoas que Sim. iam para casa buscar auxílio, porque estavam com esses pensamentos, essas ideações. Só que eles começaram, no meio do trabalho, a perceber que os trabalhadores e filhos de trabalhadores espíritas estavam com esse problema. Então, eles começaram a mudar o foco. Em vez de eles trabalharem no intuito daqueles que estavam indo em busca de tratamento na casa, mudar o foco para os próprios trabalhadores, né? Mas aí eu comecei com esse problema e aí eu fui fazer o atendimento fraterno. E a médium que fez, a acolhedora, era até presidente da casa na época, ela falou assim, Elânia, nós temos como espírito, né, espírito imortais, nós trazemos registros de outras vidas, você sabe disso, que em determinados momentos da nossa encarnação, isso é acessado por questões que a gente às vezes não percebe, mas isso é acessado de tal forma que experiências que estão guardadas no nosso íntimo vêm à tona. E aí foi engraçado que ela falou assim, ó, imagina um copo com água e lá embaixo no copo tem vários espinhos, espinho de rosa, né? Vários espinhos no fundo do copo. E o copo tá com a água. E você tá tampando ele com a mão. Só que em determinados momentos você esbarra nessa água, nesse copo, a água sacode, aí vem um espinho lá de baixo e te espeta. Esses são os registros, esses espinhos são registros que estão guardados no íntimo do nosso espírito. O sacudido da água são questões que a gente não percebe, mas que despertam essas questões dentro de nós. E aí isso vem à tona. E aí você precisa trabalhar, usar todas as ferramentas que a gente tem para poder trabalhar com isso. E aí o que eu fiz na época? Eu fiz o tratamento espiritual na casa espírita, eu fiz o acompanhamento psicológico e eu comecei a trabalhar mais ainda dentro da casa como trabalhadora voluntária, né? E aos poucos, todo esse tratamento, né, que eu peguei tudo que eu podia. Todo, Sim. todos esses tratamentos, a única coisa que eu não precisei fazer, mas se eu precisasse, eu ia fazer, porque também isso não é problema nenhum, foi tomar medicação, Sim. Sim, sim. foi tomar uma medicação, é, eu não fiz porque eu não cheguei num ponto de precisar. Mas eu sempre falei para mim, se eu chegar num ponto de precisar tomar, eu vou tomar, né? Lógico que eu não vou É. fazer da medicação uma bengala para o resto da vida, porque a medicação ela tem que ser um paliativo para te Sim. ajudar, é um SOS, para Uma te ajudar acalmada, né? E você retomar o controle da situação, né? exatamente. A não ser que depois eu vim aprender isso com a minha filha, que tem algumas medicações, que não são todas, tem algumas medicações que são necessárias por um longo período. Por conta de, aí eu não vou saber falar, mas enzimas que o nosso organismo, nosso cérebro, né, estão deficitários, e aí você precisa repor por um longo tempo, porque senão você não vai conseguir fazer o tratamento, né? Enfim, tem medicações e medicações, aí você tem que ficar alerta. Sim. Mas com todo esse tratamento que eu fui buscar, eu consegui controlar. Aí hoje eu praticamente sou muito difícil, 99% desse meu processo está controlado. Então hoje eu tiro sangue, eu fiquei internada há pouco tempo, eu fiquei dias internada com acesso na veia. Fiquei. Então hoje eu já aprendi
e já consegui controlar isso. Mas, com certeza, em alguma vida eu tive uma experiência dessa que me marcou demais. E no meu íntimo eu tenho algum trauma Acessou, relacionado a né? isso. Acessou, né? E aí ficou lá, isso foi acessado de alguma forma e aí isso veio à tona, né? Então, são esses processos que a gente ainda não consegue entender, mas a gente guarda lá no íntimo do nosso psiquismo, né? Falando como espírito imortal, que às vezes a gente consegue falar, a gente guarda lá no nosso espírito, só que o nosso espírito somos nós, né? A gente guarda lá no íntimo do nosso psiquismo esses registros. É o que ele está falando aqui, ó. Na maioria das vezes, não conseguimos mensurar a revolução íntima que o ensino moral processa em uma individualidade. Às vezes é um processo tão intrínseco que se torna conflito para o espírito. E eu já vi isso acontecer. Quando você fala de Jesus, quando você canta música de Jesus, tem crianças que entram num estado de ansiedade, de agitação incontrolável. E isso pode ser esse espírito sendo acessado nessas questões íntimas dela lá. A gente sabe que tem espíritos que foram torturados em nome do Cristo, né? Na mesa mediúnica, não são raras as vezes que a gente recebe espíritos e aí a gente vai acolher o espírito que está ali e a gente usa o Evangelho de Jesus, né? Fala do amor do Cristo, do amor de Deus. De imediato, esse espírito repele o nome de Jesus e começa a falar: esse Jesus aí que você está falando foi por causa dele que me assassinaram, foi em nome dele que eu fui assassinado. Porque a Inquisição, né, torturou e matou em nome de Deus, em nome do Cristo. Né? E tem espíritos que até hoje sofrem por conta disso. Então, eles não aceitam falar em Jesus como o nosso Salvador, entre aspas, né, que veio pelo amor de Deus nos salvar, nos auxiliar, nos mostrar o seu evangelho, eles não aceitam porque eles morreram em nome do Cristo. E aí a gente precisa fazer um grande trabalho de diálogo com esses espíritos para que eles consigam, através da razão, separar o que de fato Jesus era do que uma pessoa encarnada fez com o nome de Jesus, né? É difícil, é um trabalho difícil. E ainda mais para uma situação de uma criança, né? Que ela não tem essa, Não tem o né? discernimento. É um espírito que Entendimento. está ali, né, com as suas questões intrínsecas, aqui como ele está falando, mas não tem a capacidade de discernir sobre isso, né, de forma lógica, É um desafio. de forma inteligente, né? Mas isso acontece. A criança, nessas ocasiões, não sabe explicar, é claro, o que se passa consigo mesma, cabendo ao evangelizador a sensibilidade de compreender e auxiliá-la, a deixar fluir nela o evangelho para que este a console. Aí a Aninha Tem fala, que estar muito bem intuído, né? Tem que estar muito bem intuído, né? muito bem intuído. Complexo isso, né? A Aninha fala para ele. Aí ele fala, sem dúvida. Mas na prática, algumas vezes observamos reações físicas, agitações, dores de barriga e outras atitudes para cuja causa real não nos atentamos. A evangelizadora, nesse momento, pegou algumas gravuras que, coloridas por ela mesma, ilustravam determinada passagem do Evangelho em que Jesus chamava João e Tiago ao apostolado. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Ela falou isso. Eu mexendo nas pastas aqui esses dias, olha o que eu achei. Aqui tá. Material de aulas da creche. Deixa eu tirar aqui o negócio que está desfocando. Olha o que eu achei. Material de aulas da creche, que era um material que eu utilizava. Aí olha o que eu achei, que gracinha. Isso aqui é justamente isso. Foi uma gravura que eu imprimi e pintei. Eu imprimi ela em preto e Ah, branco.
Mas eu mesma que pintei com lápis de cor, tá vendo? Uhum. E fala sobre o sermão, uma passagem do Sermão do Monte de Jesus. E é Jesus falando aos discípulos. Ali, ó, tá vendo? Tá dando para ver, Lei? Tô vendo. Tá. Jesus Tô. falando aos discípulos. Aham. E aí, esses dias eu mexendo aqui nas minhas pastas, aí eu peguei isso aqui. Eu guardei com tanto carinho, porque primeiro que eu adoro colorir, né? E aí eu lembrei dessa aulinha também que eu fiz lá. Aí eu tô lendo aqui, eu me lembrei. É, Então, Recordou, né? recordei. Muita saudade de evangelizar. E eu fazia muito isso, né? Eu pegava gravura, pintava, e mostrava para as crianças. Às vezes imprimia, né? Cortava e tal, mas eu fazia muito isso. E ele está falando aqui, ó, a evangelizadora pegou algumas gravuras que, coloridas por ela mesma, ilustravam determinada passagem do Evangelho em que Jesus chamava João e Tiago ao apostolado. De repente, a sala de evangelização pareceu expandir-se, inclusive aos nossos olhos espirituais. Enquanto a evangelizadora contava às crianças sobre como Jesus andava pela praia, dando ao fato colorido de sua imaginação, que naquele momento estava mais inspirada, observamos seu cérebro iluminar-se de maneira suave. A sala também adquirira iluminação diferente e podíamos perceber que algo se formava na atmosfera espiritual. Deixa eu só fazer uma pausa para falar sobre isso aqui, ó. De repente, a sala da evangelização pareceu expandir-se. Você já ouviu alguma vez falar sobre isso? Da sala se expandir? Não. Não? Então, isso é uma percepção que os médiums têm, e eu já tive nesse quarto aqui que eu tô. Esse quarto aqui é um quarto que tem aqui no meu apartamento, que era o quarto da minha filha. Quando a minha filha era solteira e morava aqui com a gente, ela morava nesse quarto. Uhum. Depois que ela foi morar sozinha, e depois casou, né? Depois que ela saiu daqui, a gente transformou esse quarto aqui num quarto de estudos. Então tem uma bancada aqui, eu botei meu computador. E desde que eu comecei a fazer estudo online, eu sempre fiz nesse quarto aqui, desde que eu até eu me mudar para São Paulo, né? Mas eu sempre usei esse quarto aqui para fazer os estudos de terça-feira que eu faço. E teve uma vez que sempre antes de começar o estudo, eu faço a minha concentração e faço a minha prece, sozinha, antes de abrir a sala do Zoom, né? Faço a minha concentração e faço a minha prece. Primeiro, para eu conseguir me conectar à espiritualidade, que vai me ajudar naquele trabalho. Segundo, para eu agradecer a oportunidade, sempre faço isso. E teve um dia que, quando eu abaixei a cabeça para fazer a prece, eu vi esse quarto aqui, ele perdeu as paredes que ele tem e ele se transformou como se fosse um grande salão de palestra com as cadeiras arrumadas. E foi mais ou menos isso aqui que ela está falando. A sala de evangelização pareceu expandir-se. Então eu compreendi, a partir daquele momento, eu compreendi e o estudo que eu dava online não era só para as pessoas que estavam ali se conectando comigo. Que esse ambiente aqui, no plano espiritual, ele era preparado para receber espíritos que também participavam desse estudo, como se fosse uma palestra que eu estivesse dando numa sala de palestra. Ia para outro plano também, né? Exatamente. E eu percebi isso com a minha visão perispiritual, que é a visão que a gente tem quando a gente faz os trabalhos mediúnicos, né? Porque eu fechei os olhos e isso aconteceu aqui atrás, né? Só que atrás, os Tenho meus como olhos, ver. os meus olhos da matéria estão aqui na frente. Então, tudo que a gente enxerga aqui para cá, ou com os olhos fechados, são com os olhos do perispírito, né? Então, eu percebi isso. Então, desde então, eu percebi que o estudo não era só
para quem estava aqui conectado comigo. Vivenciou, né? Vivenciei. No trabalho mediúnico, e aí foi uma companheira médium no trabalho mediúnico. Uma determinada vez no trabalho mediúnico, ela falou assim: gente, vocês não têm noção de como essa sala hoje estava sem limites no plano espiritual, principalmente para cima. Não tinha teto e a abertura foi até chegar no céu. Então, a sala perdeu o teto no plano espiritual, né? E abriu-se uma conexão com os céus, né? Sem limite material. Então, tudo isso são situações que acontecem no plano espiritual que a gente não percebe com nossos olhos materiais, mas se É processa muito limitado, né? Nossa, muito muito, limitado, né? muito limitado. Uma Então, vez eu vi o Haroldo falando, né, da abundância divina. E ele exemplificou de uma forma achei muito interessante. Ele falou assim: Deus é abundância, tudo que ele nos dá é em abundância. Observe bem, o oxigênio, né? Ele não dá oxigênio para a gente em saquinhos, né? Divididos para a gente consumir. Não, ele dá o oxigênio em abundância. A gente só consome o que a gente precisa, né? A verdade. gente, né? Então, assim, a gente se fecha, né? Achando que não pode, que não, né? Não tem como, mas é muito mais além, né? Mas a A gente nossa tem que estar percepção é muito limitada, muito. muito, tem que trabalhar muito isso, né? Muito, muito limitada. A começar que a nossa percepção ela é muito material, né? Material, a gente fica comparando, né? Tentando comparar, mas não tem como comparar, né? Não tem como. A percepção, por exemplo, do Chico era uma percepção muito maior, né? Porque o Chico vivia nos dois planos da matéria de, o tempo inteiro, né? Vivia aqui na matéria e vivia na espiritualidade, então era o tempo inteiro. Sim, Mas a gente que não é médium ostensivo, a gente tem muita limitação. E essa limitação, Neide, ela é uma limitação até moral. Porque eu digo, às vezes na prece eu falo assim, pai, obrigado pelas bênçãos que eu recebi hoje e, sobretudo, por aquelas que a minha imperfeição ainda não permite alcançar. Porque é tanta bênção que a gente recebe e que a gente não consegue alcançar. não Por exemplo, consegue. isso que você está falando do oxigênio. A natureza, a gente não consegue perceber a grandiosidade desse presente que Deus oferta para a gente todos os dias. Sim. Todos os dias. É um movimento que a natureza Proteção, faz. a proteção, os livramentos. Teve uma situação que aconteceu uns meses atrás, eu estava indo levar minha mãe na rodoviária de carro e eu ando devagar, porque cidade pequena, né? Bicicleta, é uma confusão, né? É. É cavalo, é galinha, Criança roça, correndo né? atrás da bola. Aí, Elaine, foi uma coisa tão rápida. Uma menina, devia ter uns 5, 6 anos, ela atravessou o carro na minha frente, assim, fração de segundos. Foi tão rápido. A avó soltou ela de um portão para o outro, assim, sabe, para atravessar a Meu rua. Deus. Quando, assim, eu passei, eu estava devagar, eu passei, mas se eu tivesse um pouquinho mais adiantada, eu tinha pego essa garota. E eu fiquei agradecendo a Deus o livramento. Eu falei, meu Senhor, você está entendendo? A gente não tem ideia de tantos livramentos que a gente tem ao longo do dia, né? Não Que tem. poderiam simplesmente acabar com a nossa vida, porque, né? Imagina, vocês, né? Não conseguir evitar um acidente, né? Com uma criança, né? Imagine você. Não Então, tem. assim, a gente tem que agradecer muito mesmo e estar Agradecer realmente, demais. né? É, Atenta a essas coisas, né? Que vão compondo aí a nossa jornada, né? é. A gente tem um documentário sobre aquele atentado do 11 de setembro, lá no World Trade Center, né? Tem um documentário que fala
sobre o atentado, em determinado momento, ele mostra as pessoas que não estavam no prédio naquele dia e quais os motivos que levaram ela a não estarem naquele local naquele dia. E são coisas assim inusitadas, do tipo, o rapaz trabalhava no prédio, aí saiu de casa para ir em direção ao escritório, só que ele lembrou que ele esqueceu um documento importante que ele precisava naquele dia, e aí ele voltou para pegar o documento. Nisso que ele voltou, foi o tempo exato das coisas, desse tempo que ele se atrasou, das coisas acontecerem e ele não ter São conseguido chegar, né? frações, né? São frações de segundos até, né? São coisas assim, então, são coisas para a gente pensar, né? Perdeu o ônibus, perdeu o avião, agora essa queda do avião que teve acho que foi um rapaz que discutiu muito com um funcionário da companhia que não deixou ele embarcar por conta de, acho que documentação, alguma coisa assim, né? Não deixou ele embarcar e ele chegou a discutir com o funcionário e depois ele ficou perplexo com o que aconteceu. Então, são coisas assim que a gente precisa parar e pensar, né? Às vezes é bênção, né? É benção. É Sempre bênção. tem um fundamento, não é nada aleatório, né? A Nada, gente, a nada não gente cai pensa uma que folha. não é aleatório. Então, eu fiquei, depois que passa o susto, né? Aí a gente, caramba, meu Deus, obrigado, obrigado por esse livramento, né? Porque sei lá, se eu não estou, atenta a isso, sei lá, se não me ajudam, né, uma tragédia. Então, assim, a gente tem que realmente agradecer muito, né? Tem, Agradecer tem que ser o nosso carro-chefe, né, tem que agradecer o que a na gente. vida. Vamos lá. De repente, a sala da evangelização pareceu expandir-se. Tá, aqui a gente já leu. Enquanto a evangelizadora contava a história, aqui também, observamos o cérebro dela se iluminar. A sala também adquiria iluminação diferente. E podíamos perceber que algo se formava na atmosfera espiritual. O painel se tornou mais luminoso e, no auge da narrativa, substâncias muito sutis formavam pequenas pétalas que choviam sobre as crianças. Em todas elas, podíamos observar a mente excitada pelas imagens que se formavam no painel. Então, tudo isso era imperceptível para o olhar material dos que estavam ali, mas se processavam no âmbito do espírito. O painel no plano espiritual, essas pétalas caindo dos painéis, o painel se iluminando, se conectando ao pensamento da evangelizadora, que se conectava ao pensamento dos evangelizandos, e toda essa reação que se formava neles. Em todas elas podíamos observar a mente excitada pelas imagens que se formavam no painel. Muito interessante isso, né? É um espetáculo, né? Espetáculo. Um clima de harmoniosa emoção tomava o ambiente. E aí a Aninha, né, admirada, Jesus amado, exclamou a Aninha emocionada. Jesus é maravilhoso, não? Não pude delongar mais exclamações, pois, apesar de já haver acompanhado o fenômeno em outras ocasiões, estava muito emocionado. Até o Lúcio estava emocionado aqui. Era notável a concentração dos construtores nesse momento. Sustentavam as vibrações ambientes e o painel luminoso. Os construtores do plano espiritual, né? Tudo isso que presenciamos se efetuou por causa do nome de Jesus? Perguntou Aninha, visivelmente emocionada. Aí o Lúcio respondeu: o nome de Jesus, Aninha, está de tal modo impregnado por suas atitudes angelicais, perfeitas, que movimenta multidões espirituais, mundos de vibrações e um infinito poder atuante do bem. O que posso adiantar é que nossos olhos espirituais, pouco adestrados ainda, não podem visualizar a verdadeira extensão da repercussão do nome de nosso Senhor. Em nosso planeta, filha, não existe um espírito sequer
que não tem um erro de português aqui, esse sequer aqui é junto. Não existe um espírito sequer que não se sinta aqui tocado por seu nome e pela lembrança, ainda que inconsciente, de Jesus. Como que eles ficavam emocionados, né? Só de falar o nome de Jesus, de cantar a música, eles já se sentiam tocados. Mas, senhor Lúcio, temos visto tantos evangelizadores que ensinam os postulados doutrinários, atendo-se pouco ou quase nada ao evangelho em si. Já assisti a aulas em que o evangelho nem citado foi. É lamentável, pois nesse caso não podemos dizer que seja uma aula de evangelização. Como que você vai fazer uma aula de evangelização sem citar o evangelho de Jesus, né? A Cláudia Abreu falou isso lá. Falou isso, se não citar o nome de Jesus, não é evangelização, né? Não, não é evangelização, é verdade. O tema, porque todos os temas que nós temos para abordar com as crianças, você pode puxar uma parte do evangelho para falar sobre ele, né? Todos eles você pode puxar e deve, né, puxar. Porque tudo está no evangelho, né? Mas para Sim, isso, você precisa estudar, né? Precisa estudar. Você não vai conhecer o evangelho todo, até porque para a gente conhecer o evangelho de Jesus, uma vida só não basta, né? Você não vai conhecer, mas você precisa pesquisar e estudar os temas, tema, pegar né? os temas e ver como que eu posso É uma trazer, preparação, né? pesquisar. Ainda mais hoje que a gente tem ferramenta Google, né? Nossa maior ferramenta de pesquisa, Sim, né? E tem sim. outras ferramentas que eu vou depois mostrar quando a gente for fazer a montagem das aulinhas, né? Eu vou mostrar outras ferramentas que a gente tem de pesquisa, para você poder pesquisar os temas dentro do Evangelho, né? Devemos considerar que Deus nos concede 3 revelações para cada espírito da Terra se oriente em seu caminho evolutivo. Não podemos considerar qualquer dessas revelações independente das outras duas, sob pena de tecermos uma colcha de retalhos. É necessário considerá-las como 3 partes de um conjunto perfeito, legando aos evangelizandos a nossa melhor absorção dessas 3 etapas em cada aula. Portanto, se não podemos desvincular a justiça do amor e da verdade, não poderemos desvincular temas da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Se para o evangelizador parece que tais temas são desvinculados ou são independentes, é sinal de que será necessário estudar mais. Então, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Precisa, né, sempre estar conectado. Como se fosse 3 partes de um único conjunto. A nossa melhor absorção dessas 3 etapas em cada aula. Não podemos desvincular justiça do amor e da verdade, né? É a lei de justiça, de amor, né? E da verdade. Cadê? Onde que eu tô? Aninha, Aninha sorriu. É. Aninha sorriu. Nesse instante, a evangelizadora entregou às crianças uma atividade de colorir com alusão à sua narrativa do Evangelho. Distribuiu o giz de cera, os lápis de cor e as crianças puseram-se a trabalhar. No pequeno rádio que ela havia levado, começou a trocar outras canções de evangelização. Eu tinha uma colega de evangelização que ela fazia isso. Quando ela dava as atividades para as crianças fazerem, ela colocava no radinho, no caso, na época era um toca-CD, músicas de evangelização,
para que aquele ambiente permanecesse naquela vibração que foi alcançada ali no início, né? Para que não se perdesse. Então, ela colocava lá as músicas e deixava a musiquinha ficar lá, não alta para não agitar, né? Num tonzinho mais baixo, mas ela colocava a música enquanto as crianças estavam lá fazendo as atividades. Notamos que, enquanto coloriam seus desenhos e teciam comentários com a evangelizadora atenta, os construtores agora, acompanhados por uma equipe específica, recolhiam outras informações sobre cada criança, sempre o trabalho individual de cada criança, né? Então, aqui os construtores que eles estão colocando aqui são os trabalhadores do plano espiritual. Por causa da harmonia que a música propiciava, o ambiente era totalmente favorável a certas interferências dos espíritos responsáveis por atendimentos específicos. Aproximava-se, assim, o término da evangelização no plano físico. A evangelizadora recolheu os trabalhos e os colocou ordenadamente em um mural parecido com uma pequena galeria de arte. Isso aqui também é uma coisa muito interessante. A criança adora que o seu trabalhinho fique em evidência, né? Pendurar no mural, chamar as pessoas para verem, as crianças se sentem muito valorizadas com isso. Isso incentiva também o trabalho delas, né? E a vontade delas participarem cada vez mais e fazerem cada vez mais as atividades, né? Então, sempre que puder ter um mural para mostrar, eu sempre fazia isso. Quando eu chegava na sala da evangelização, aí já numa turminha maior, né? Eu tirava os trabalhos que a gente tinha colocado no mural, deixava o mural limpo. Quando terminava as atividades, quando eu fazia com folhinha, eu ia lá e pregava as atividades daquele dia e deixavam elas observarem as atividades. Então, eu sempre fazia esse processo. Aí, na outra semana, eu chegava, limpava, deixava o mural pronto. Quando elas terminavam, eu ia lá e colocava o trabalho delas no mural. Então, sempre que der, ter um mural para expor os trabalhos também é uma coisa boa. Por fim, distribuiu para as crianças barquinhos feitos de papéis coloridos que representavam a profissão dos 2 apóstolos citados na passagem. Não é isso aqui, mas eu lembrei, você que gosta de sugestão para aula, eu lembrei uma aula sobre a passagem de Jesus acalmando a tempestade, né? Quando Jesus está no barco com os discípulos e ele acalma a tempestade. Uma sugestão de aula que a evangelizadora construiu com papelão um barco. Muito legal. Construiu um barco com papelão e colocou no meio da sala. E dava para entrar e sentar. Não todo mundo de uma vez, mas de 2 em 2, de 3 em 3. As crianças entravam no barco e sentavam lá dentro. E elas adoravam, né? Porque já chegar na sala e ver um barco construído no meio da sala já era uma coisa assim, né? Que já agitava a imaginação delas. E quando você botava as crianças lá dentro e narrava, aí que elas se sentiam. Aí quando você mexia o barco, né? Agora o barco está mexendo, o mar tá nervoso, o mar está mexendo, o barco vai virar, o barco vai virar. Era uma aula assim maravilhosa também. Mexia demais com a imaginação delas. Cantou. Então tá, ela foi distribuir o barquinho de papel para as crianças, citando a profissão dos apóstolos, né? Contando que eles eram pescadores. Na maioria, né? 2 não eram, mas a maioria eram pescadores. Contou uma pequena canção que acalmou os ânimos e fez uma prece simples que cada criança repetiu em voz alta. Finalizou assim o momento da aula. Enquanto a irmã responsável pela evangelização ajeitava a sala, após a saída das crianças, observávamos que os construtores continuavam concentrados em seu minucioso labor. Não me parece, senhor Lúcio, que nossos irmãos vão deixar a sala de evangelização agora, não é mesmo? É bem verdade.
Ainda há bastante trabalho pela frente. Bastante, mas não acabou a aula? Ainda vão manter o ambiente por mais tempo, pois as energias que são veiculadas em uma aula de evangelização são bem feitas, são muitíssimo preciosas. Serão utilizadas em desdobradas atividades na casa espírita. Olha que legal. Então, toda aquela vibração que se formou ali no ambiente, ela seria também útil como instrumento para tratamento em outras atividades da casa. As Quase uma, ba- uma bateria, né, que carregou, né, e aí vai distribuir, né, a energia, né? Sim, exatamente. Eu faço. Ih, deixa eu ver que horas são para não avançar muito. Não, tá quase. Eu faço às terças-feiras, Leide, depois daquele estudo que a gente faz do Paulo Estevam, eu faço o trabalho de prece e radiação, que é aquele trabalhinho, não sei se no SECAC tem, né? Que a gente recebe os nomes das pessoas com pedidos de prece, né? Eu te passei até o formulário, né? O do pedido de radiação. É, eu não sabia como é que era, eu achava que era assim online, né? No meu leigo entendimento, aí, porque eu precisei para uma pessoa na semana passada, que perdeu um neném, né? Aham, Uma filha de uma amiga minha. aham, E muito triste, sabe? Ela já é. ia ganhar neném nesse mês, e aí ela não sentiu a neném mexendo, aí foi lá no hospital, tava 2 dias já que ela já tinha morrido, deu trombose no cordão umbilical. Ah, meu Deus. É uma tragédia. Oh, Então, Jesus. assim, fiquei chocada, né? Porque ela estava desejando muito, se chamava Letícia, se chama, né? Letícia, a bebê, Oh, e ela é bem difícil. Eu pedi até a assistência Márcia. Também tem um projeto no Lar Francisco de Assis em Macaé. Você conhece o Lar Francisco? não conheço. Eu só conheço de falar, porque Paulo, meu cunhado, eu acho que ele frequenta lá, né? O irmão do Marcos, Paulo André. E o Lúcio também, né? Ele é Também. passista lá. Que, meu Deus do céu. Não, mas esse trabalho. Ah, chegou o Piqui. Ah, tá, já vou. Já Ah, vou. que tá Bebe uma aguinha acabando. que eu vou. Tá acabando, mamãe já vai. Hoje ela entrou demais aqui, gente, meu pai do céu. Então, assim, lá tem um projeto Colo de Mãe, que justamente atende esse público, as mães que perderam seus, né, seus filhos, é bem bacana. E aí eu tô tentando, assim, auxiliar para ver se ela, né, ela não é espírita, ela não segue, acho que ela não tá seguindo nada, mas é bem delicado, né, Elaine? Meu Deus do Né? céu. Aí eu falei, vou mandar para irradiação, porque pedir prece também lá para Márcia, porque agora é isso, né? É, saber lidar com isso, né? É, com É certeza. bem, é bem Esse forte, né? trabalho de prece e radiação é um grupo fechado, que eu coordeno, e a gente tem esse formulário, né? Esse formulário, só eu, que sou a coordenadora, que tenho acesso às respostas aos pedidos de prece das pessoas. É, E aí, como que funciona? A gente se reúne online, cada uma na sua casa. A gente tem algumas rogativas que a gente repete todo o trabalho, né? Então, a gente tem rogativas para as pessoas que têm dificuldade financeira, para as pessoas que têm. E aí inclui várias coisas, né? Pessoas em condição de rua, trabalhadores que perderam seu emprego. Tem muita gente que até se suicida em razão disso, né? A gente tem para suicidas, a gente tem para pessoas que estão passando por doenças psíquicas. Aí entra depressão, Alzheimer, ansiedade, né? Todas essas questões que são do espírito. Doenças do corpo físico, vícios, pessoas relacionadas a vício, aí entra tudo. Jovens com problema de vício eletrônico, pessoas com vício em aposta,
vício em bebida, vício em droga, todos eles. Então, a gente tem essas rogativas, e no momento do trabalho, eu abro a lista com o pedido de prece que as pessoas fizeram. Que aí a espiritualidade vai, capta, né, aqueles pedidos ali, e aí vai fazer o acompanhamento de acordo com o trabalho da espiritualidade. Então, o nosso trabalho aqui de preces e radiação é assim, entendeu? Mas é um grupo fechado, com as trabalhadoras que... Mas aí, por exemplo, eu pedi por ela na terça passada. Tem uma validade todo terça? Como que é? Como que é? A gente sempre fala que é para dar o espaço de um mês para Um mês. colocar novamente. Entendi. Dar espaço de um mês. Né? Por quê? Aham. Você colocou ali o pedido, a espiritualidade vai pegar aquele nome ali e vai fazer a visita, né? E aí vai ver quais são as possibilidades, quais são as necessidades, e eles vão fazer o que puder ser feito, né? Sim, Mas às vezes o que eles podem fazer não depende só deles. Às vezes não, sim. né? Sempre. Depende do, É o livre-arbítrio, né? depende É do o encarnado. livre-arbítrio. Mas eles não deixam de acolher. Então, eles vão lá, prestam o auxílio, e o encarnado vai, né, ser intuído, vai ser tratado e tal. Mas depois pode ser que volte novamente a ter, e eles vão precisar de mais acolhimento, né? Mas a espiritualidade não fica ali igual o babá, né? Cuidando o tempo inteiro, né? Mas eles revisitam dentro de um espaço de tempo. Então, a gente sempre dá essa instrução para dar um espaço de um mês, pelo menos, para recolocar o nome. Entendi. Entendeu? É assim que funciona o trabalho. É... Enquanto a irmã responsável ajeitava a sala. Ah, tá. Aí o que que eu ia falar sobre isso? Por que eu estava falando sobre isso? Porque nesse trabalho de radiação, eu sempre faço com essas trabalhadoras do grupo de prece, de tempos em tempos, eu faço estudo com elas, para esclarecer para elas, né, tudo relacionado ao trabalho de prece. Como que é o mecanismo, o que que acontece no plano espiritual quando a gente se reúne para fazer prece, qual é a eficácia, como que se dá. E num dos estudos que eu fiz com elas, eu falei sobre isso aqui. Eu falei, olha, falando sobre a necessidade do nosso equilíbrio quando a gente vai fazer a prece, da gente mentalizar coisas boas. Por quê? Porque a energia que a gente vai emanar ali, ela vai ser utilizada pela espiritualidade, vai ser recolhida e vai ser trabalhada para ser utilizada como se fossem remédios. E é exatamente isso aqui que eles estão falando. A vibração ali do ambiente está sendo recolhido, porque é uma vibração, né, como se fosse um remédio salutar, né? Está sendo recolhido aqui para ser utilizado, né? E assim é também o trabalho de prece, quando o trabalhador está preparado. É... E é o que ele está falando aqui, ó. Manter o ambiente por mais tempo, pois as energias que são veiculadas em uma aula de evangelização bem feita são muitíssimo preciosas, serão utilizadas em desdobradas atividades na casa espírita, tanto para o plano espiritual como para o plano físico. Tais energias são um tesouro imensurável. Então, a atividade que é feita na evangelização, ela vai reverberar de forma positiva desde que aquele trabalho tenha sido feito de uma forma boa, né, de qualidade, que seja um trabalho de qualidade, ela vai reverberar em outros trabalhos da casa. Que interessante! Para que seriam movimentadas, por exemplo, numa infinidade de aspectos no bem, tanto em processos de magnetização, direcionado ao bem-estar orgânico e emocional, como em certas terapias ligadas aos trabalhos de desobsessão, em sensibilizações, em higienização mental dos ambientes. É um verdadeiro tesouro. A gente não tem capacidade de entender detalhadamente como isso se dá,
né? A gente não tem essa capacidade ainda. Falta até para a gente, falta ciência para a gente para isso. Mas isso se dá, né? E isso é falado, não é só aqui nesse livro, não. Em vários livros isso é falado. É, é um verdadeiro tesouro. Nossa, não há como mensurar o benefício da evangelização. Desde que feita com dedicação, boa vontade e esforço, a evangelização é sempre uma ligação direta com as esferas superiores. Aí, aqui, para encerrar nosso estudo, hoje a gente ficou num capítulo só, que capítulo grande, hein? Né? Entendeu? Entendeu? Que capítulo grande. Isso aí, ó, desenho mediúnico referente a semeador. A gente vai, não sei se é no próximo capítulo, que a gente vai ver que semeador é uma colônia no plano espiritual é, que não é fixa, que é ligada aos trabalhos da evangelização. E aí isso aí é um desenho mediúnico referente a semeador, né, referente à colônia espiritual, feita pela Janaína Farias, que é a médium que estava lá, né, no Sim, evento, do sim. Instituto Meimei. Releitura, Isabela Marcolino, técnica de Nanquim. Então, foi uma visão que ela teve da colônia semeador, e aí ela fez esse desenho mediúnico, que parece que é Mostrou. um livro aberto, que eu acredito que seja o Evangelho, né? Um Evangelho materializado no plano espiritual. É um Evangelho aberto ali. Eu acredito eu que seja. Dá para dar uma viajada aí nessa imagem e ficar tentando entender o que que é. Sim. E aqui a gente termina o capítulo 7. Vamos encerrar aqui, então, o nosso estudinho de hoje. Quer falar alguma coisa, Leide? Não, não, tá tudo certo. É só aprendizado, né? Muita coisa. É muita informação, não é? Mas são coisas Assim, maravilhosas, não são? são coisas maravilhosas. Assim, você fala coisas aí que eu já vivenciei. Eu não sei se você conhece mesa radiônica. Você já ouviu falar em Não, mesa mesa radiônica? radiônica? É radiônica. Não. Que é um tratamento, é uma terapia energética, Ah, né? E eu já fiz, é uma limpeza, né? É uma limpeza que você faz com o terapeuta. E quando ele faz, ele invoca os símbolos sagrados, né? A geometria sagrada, né? Arcanjo Miguel, todas essas. E aí ele vai fazendo uma limpeza, né? Vai limpando a casa, né? E uma vez, a primeira vez que eu fiz isso, ele falou assim que eu tava assim, né? Mal pra caramba, né? Ele falou, cara, como você estava conseguindo? E aí, online até, ele faz online. E aí ele falou assim, ele tira coisas que são instalados na gente, né? De baixa vibração, que vai drenando a nossa energia, mas também ele vê pontos de luz. Ele falou uma vez comigo que ele viu pontos de luz. E pontos de luz são justamente, eu acho que isso que você acabou de falar, quando a gente, né, faz uma prece, né, vai no passe, e ali você faz esse movimento para poder se reconectar, se elevar, recarregar a sua energia, né, que ao mesmo tempo a gente drena, né? Ele até falou uma vez assim, isso ele fala para qualquer, ele faz isso para qualquer metafísico, né, que fala, hum. quântico, quântico. E é para qualquer religião. Ele fala na linguagem, ele até pergunta, você é espírita, ele faz para qualquer religião. E aí ele fala na linguagem que você acredita, né? E aí ele falou, sabe quando as nossas vós falavam, não vai dormir sem rezar, né? Vai dormir sem rezar. E aí ele falava, quando a gente vai dormir sem fazer uma prece, uma oração, a gente fica com o nosso campo aberto, né? E aí ficam buracos ali, às vezes seres, né, inferiores, energias inferiores se instalam ali e para drenar a nossa energia, né? Porque a Uhum. gente está sem proteção, né? Não se Então, conectou à espiritualidade, se conectou a Deus,
você vai para onde a sua vibração tá. Você fica aberto. Então, assim, essa coisa da manutenção realmente da gente tá sempre se elevando, buscando se melhorar, né, a nossa energia, porque realmente ela é drenada e a gente fica sem força para fazer o que a gente, né, se propõe, né, na nossa fé, inclusive, né? A gente fica o tempo todo, né, nesse turbilhão, né, de coisas. Vulnerável, né? É vulnerável, vulnerável. As crianças, né? As crianças que também, a minha filha, por exemplo, ela é muito esponja. Então, assim, se ela ficar junto com uma pessoa pesada, à noite, ela fica agitadíssima, ela não dorme. Ela Nossa, não dorme, entendeu? Se ela ficar no colo de uma pessoa assim, a gente sabe algumas pessoas que são meio complicadas, né? E ela absorve tudo aquilo ali. Quando é à noite, olha, é uma batalha para ela dormir. nossa. Eu acalma quando, né, faço prece, mas acorda, fica assim, né, super. E as crianças, como elas, se elas não forem ensinadas, orientadas, elas não sabem, elas só ficam vulneráveis, elas não têm como se defender, né? É. E Depende aí da gente para poder da auxiliar. gente, da importância, né, da gente estar mostrando para eles, né, da importância dessa prece. As minhas crianças, desde pequenininha, sempre ensinei eles a rezar o Santo Anjo, a Ave Maria, né, que era o que eu aprendi, né? Então, assim, eu falo, ó, faz a prece, de dormir sempre lembro, faz a prece, porque já vai orientando para. Eu tenho certeza que essa criança que você falou que a, né, a mãe falou que fez a prece, né, na reunião de família, hoje deve estar adulto, né, ou adolescente, não sei, deve Uma ter isso. adolescente, uma mocinha. Então, deve ter esse hábito, deve valorizar, né, deve acessar isso na necessidade, É, né, porque ela, verdade. ela E entende. aprende a ter esse recurso da prece pro resto da vida, né? Aprende, aí a criança, então assim, quando a gente tiver a oportunidade de ensinar esse bem, né, para uma criança, a gente deve, né, fixar isso sim, porque é um benefício fantástico que na vida adulta, né, é tão necessária, né? Ela é um dos maiores instrumentos que a gente tem, né? O não maior de conexão com E, outros, né? e ninguém pode fazer por isso pra gente, depois de adulto, é a gente que tem que se conectar mesmo, né? É um movimento nosso, né? Verdade. Muito, muito bom. Vamos então encerrar por hoje e faz a nossa prece de encerramento? Tá, tá, tá bom. Já vou fazer a prece aqui, eu já dou atenção a você, tá bom? Vamos lá. Pai amado, te agradecemos por mais esse estudo sobre a evangelização espírita infantil, que, que todos esses ensinamentos possam estar presentes na nossa vida diariamente, que nós possamos estar sempre conectados com as boas vibrações, com os espíritos benfeitores nos intuindo positivamente na nossa jornada, nós possamos estar sempre envolvidos por essa luz, por esse amparo. Te agradecemos por nossas vidas, por permitir que nós estarmos reunidos aqui mais uma vez e todos os irmãos que ainda vão ter acesso a esse estudo e que a nossa fé seja cada dia fortalecida e a união possa se estabelecer para que nós possamos avançar nesse projeto na nossa casa espírita. Todas essas coisas eu deixo em nome de Jesus, assim seja. Assim seja, Senhor. Querida, obrigada, viu, por mais um Beijo, dia. obrigada a você. Beijo. Até amanhã no nosso estudo lá Com do Paulo. Deus. Boa noite, até amanhã. Tchau.